iniciar aqui com a nossa palestrante Silvia Clímaco Matos, que já está presente na nossa sala virtual. Eu queria fazer com vocês um compartilhamento de tela para a gente aferir aqui a nossa audiência, o nível de satisfação do nosso evento, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha do Mentimeter, que é um site bem bacana para a gente fazer avaliações. E vocês vão seguir as orientações aí que eu vou passar, tá? Vocês estão enxergando aí a tela? Está compartilhada com vocês? Dá só um joinha aí para nós. Vocês vão acessar esse endereço eletrônico que aparece na parte superior da tela, www.mente.com. Coloquem aí no computador de vocês. E ao entrar nesse endereço eletrônico, vocês vão digitar esse código que aparece, 29068701. E então vocês vão responder com uma palavra apenas o que você está achando da Semana Mulheres no Indigenismo. Vamos criar aqui a nossa nuvem de palavras. Entrando lá na internet, www.mente.com, coloca o código 29068701 e respondam a essa pergunta aí. O que você está achando da Semana Mulheres no Indigenismo? Que seja verdade esse bilhete, hein? No momento, a gente tem 33 participantes na sala. Vamos lá, é para ter no mínimo 34 palavras, no mínimo, é para a gente ter aí. São 34 servidores agora presentes. Bacana, pessoal. O termo maravilhosa aí, e inspiradora e inovadora também, né? São os que mais estão aparecendo porque eles se destacam em tamanho. Bacana. Vamos lá que a gente quer saber a opinião de vocês, porque como a gente está chegando na metade já do nosso evento, né? Qualquer coisa a gente consegue recalcular a nossa rota para atender às expectativas dos servidores, das servidoras nessa semana comemorativa. Para quem entrou agora, vocês estão vendo um compartilhamento de tela. A gente pede para vocês acessarem aí no computador de vocês o site www.mente.com. Aparece escrito aí na parte superior da tela que foi compartilhada. Ao entrar nesse site, vocês vão colocar o código 29068701 e responder a essa pergunta: o que você está achando da Semana Mulheres no Indigenismo, com apenas uma palavra. A gente vai dar só mais um minutinho, para na sequência a gente já começar aqui com a nossa palestrante Silvia Clímaco Matos. É anônima, tá, gente? Essa resposta não aparece nada aqui para a gente sobre quem é que está respondendo, da onde está respondendo. A gente só sabe que é alguém que está aqui dentro da nossa sala virtual do evento. Está acabando o nosso tempo.
Interrompendo o compartilhamento de tela. Muito obrigada pela participação. Agradecemos aí pela audiência de todos vocês e principalmente por estarem se dedicando, né, ao evento durante essa semana, participando das palestras. Havia possibilidade de se inscrever para todas as palestras ou, considerando as demandas de trabalho, escolher uma ou outra, né, conforme a possibilidade de participação aí no evento. Agora a gente vai apresentar para vocês a nossa palestrante desse período da tarde, a Silvia Clímaco, servidora da FUNAI também. Boa tarde, Silvia, seja bem-vinda. O áudio? A gente não consegue ouvir? Ainda não, Silvia. Para nós aqui, deixa eu ativar. Não aparece para mim a opção de ativar o seu áudio. Verifica aí na parte de cima. Aí, agora eu ouvi você. Tá bom. Então o problema é no microfone mesmo. Ah, certo. Tá, mas vai dar para a gente te ouvir melhor agora, então. Sim, vocês vão começar com as perguntas iniciais? Como é que seria? Silvia, antes de tudo, eu queria só que você se apresentasse, né, para os nossos servidores. Você é indigenista especializada na FUNAI, não é isso? Isso. Em que ano você Atualmente ingressou no nosso quadro? Foi em 2010, acho que setembro ou outubro de 2010. Certo, E então eu já tem... comecei na coordenação regional Chavante, né, em Mato Grosso. Depois eu fui para a DPT, para a assessoria da DPT, onde eu trabalhei acho que uns 2 anos ou 3 anos. Depois eu fui para a CEGID. Depois eu tive a licença, né, para fazer o doutorado, e em seguida, quando eu retornei, eu fui removida aqui para o Cláudio, né, eu pedi a remoção para cá, e aqui estou desde 2020. Certo. E, Silvia, a tua jornada acadêmica, hoje você é doutora em História, né? A sua Sim, eu sou graduação também foi em História? Bacharelado, Sim, licenciatura? sim, toda a minha formação foi em História, né? A minha graduação com bacharelado e licenciatura, depois o mestrado pela Universidade de Brasília e o doutorado também. Então, toda a trajetória foi na Universidade de Brasília, UNB? Não, minha graduação foi na PUC de Goiás. Depois, posteriormente, o mestrado e o doutorado foram na UNB. Uhum. E esse período de atuação sua na Serra Chavante, não é isso? Isso. Foi aquela experiência de trabalho que te motivou a fazer um trabalho, uma tese, né, de dissertação voltada para as narrativas Chavante? Sim, eu achava muito interessante, assim, desde o começo, uma coisa que chamou muito minha atenção era a capacidade oratória das pessoas, né? Principalmente dos homens mais velhos, né? Quando se reuniam naqueles conselhos de homens. E, assim, falando na língua, eu não entendia, mas me impressionava muito a eloquência, a performance. E aí, desde então, eu comecei a pensar que isso poderia ser um trabalho interessante, conhecer que tipo de narrativa eles produzem internamente, né, para os seus pares. O que eles têm, como eles veem sua própria história. Né? Assim, a gente, desde a década de 80, obviamente, a gente tem um crescimento dos trabalhos historiográficos com populações indígenas. Mas, assim, no âmbito da disciplina como um todo, ainda é pequena, né? A produção de uma historiografia indígena. Uhum. E eu tinha vontade de contribuir com isso, né? E afinal também era servidora da FUNAI, né? Assim, seria estranho escolher outro tipo de tema, né? Uhum. Então juntou assim uma série de questões, assim, meu interesse pessoal, a vontade de contribuir, meu trabalho, né? E eu já trabalhava antes no mestrado com história oral. Eu já tinha feito um trabalho com uma população de um bairro de Goiânia. Eu sou de Goiânia, né? Então eu já tinha experiência com esse tipo de método, né, de trabalho.
E aí eu achei que ia calhar muito bem, no caso, com o Chavante. Então, juntou tudo, e aí foi um trabalho que foi aprovado, enfim, a CODEP, e na época, né, meus superiores, na ocasião me encontrava na Segide, né, a coordenadora então era a Nina Paiva Almeida, o diretor na ocasião era o Sai, eles apoiaram o Ambos trabalho, né? servidores do quadro também, né? Sim, então foi isso, e assim foi. Que bom que teve essa possibilidade, né, Silvia, de Isso. se manter afastada das atividades laborais para se dedicar à construção de uma tese, né, e obter aí o título de doutora em História. É uma alegria para nós estarmos nessa semana tendo a possibilidade de acessar todo esse conhecimento que vocês se propuseram a compartilhar conosco. Lembrando que o site da biblioteca da FUNAI tem lá no repositório a tese de doutorado da Silvia. O Henrique está compartilhando aí no chat com vocês o endereço, porque durante a nossa palestra não é possível, né, Silvia, avançar de forma mais aprofundada, né, no trabalho acadêmico. Então, aqueles que tiverem maior interesse em conhecer na íntegra o trabalho da Silvia, ele está no repositório da biblioteca da FUNAI. E, Silvia... Inclusive, eu queria até mostrar, porque eu estou Ah, publicando que o livro também. lindo! Então, já chegou aqui para mim essa semana o Uhum, primeiro exemplar, né, uhum. para dar uma olhada, ver se é isso mesmo, enfim, né? Ele é resultado da tua tese, essa publicação. Ai, que Com bacana! modificações, Uhum, significativos melhoramentos, no meu ponto de vista, né? aham. Mas, enfim, é o resultado desse trabalho, que aí eu Ai, que pretendo massa, mandar para a palmas. FUNAI, enfim. Tem Muito também o bom, Silvia. e-book agora. Uhum, Acho que ficou, a produção do livro ficou bem bacana, né? Até porque a gente passa por uma senhora revisão, então assim, a sim. escrita melhora, aqueles detalhes que não ficaram muito bons, né, na tese, eles vão, Uhum, digamos assim, sendo aparados. Mas assim, o conteúdo é basicamente o mesmo. Então, assim, certo. quem quiser conhecer um pouco também, quiser só ler a tese, ok. O livro é melhor, mas enfim. Então, eu vou fazer uma pergunta agora direcionada não para a Silvia, indigenista da FUNAI, mas para a Silvia Clímaco Matos, historiadora, tá? No seu trabalho, Silvia, você analisa do ponto de vista chavante, a partir das narrativas desse povo, né, como se deu o contato com os brancos, especialmente no processo de demarcação de terras indígenas. As narrativas são importantes fontes historiográficas, né, que permitem ao Uhum, historiador não somente ler memórias, mas também compreender suas transformações quando são registradas mediante a escrita, né? Porque no uhum, momento de fazer o registro daquela memória, sofre também alterações, uhum. modificações, né? E a partir do momento que essas memórias passam a ser registradas mediante a escrita, elas se constituem então como documentos monumentos, né? Sim. Por esse motivo, não só as narrativas e memórias são fontes subjetivas, mas os documentos também são. Esse, inclusive, é o ponto de vista defendido por Souza, 2021, na tese Tem que mover uma ação, mobilização, participação e resistência indígena no processo de licenciamento ambiental na usina hidrelétrica Belo Monte. Para quem não está acompanhando desde segunda-feira pela manhã, essa foi a palestra que inaugurou, né, a Semana Mulheres no Indigenismo. E Souza é a nossa colega de trabalho, diretora de Administração e Gestão Substituta, Estela Libardi. A Estela, Silvia, coloca, né, no trabalho dela, todo documento é monumento, isto é, não há um documento objetivo ou inócuo, posto que todo documento é produto da sociedade que o fabricou conforme a relação de força que detinham o poder. Qual deve ser, então, Silvia, a maior preocupação do historiador ao lidar com fontes subjetivas, sejam elas as narrativas, as memórias ou os próprios documentos monumentos? Então, quando a gente trabalha com história oral, isso é sempre um questionamento, né? A veracidade das fontes, né? Porque se diz assim, bom, aquela pessoa pode estar mentindo, existe a possibilidade de distorção da memória,
Mas o que a gente coloca é o seguinte: o que você busca não é a verdade em si, porque a verdade em si não existe, inclusive nos documentos escritos, né? Os documentos escritos também são versões, né? O que a gente busca é o ponto de vista daquelas pessoas, né? Quais são as versões daquelas pessoas sobre aquele assunto? Que tipo de representação sobre aqueles fatos elas construíram, né? Então, assim, é claro, a gente tem que ter um cuidado de não apontar aquilo nem como última verdade e nem como mentira, mas a gente tem que sempre estar contextualizando onde é que isso entra. E eu confesso assim, algumas narrativas, pela diferença cultural, nem sempre são compreensíveis para a gente. Então, eu, inclusive, coloco trechos de narrativas interessantes e que eu coloco, olha, não foi possível para mim compreender plenamente esse tipo de narrativa, porque eu, por não estar inserida no contexto cultural do grupo. É claro que com a convivência, né, você vai, digamos, aprendendo um pouco sobre esse grupo, né, mas muita coisa passa desapercebida, né? E o cuidado com a apropriação, né? Como é que essas memórias vão ser apropriadas posteriormente, né? Isso é uma preocupação também. Obrigada, Silvia. Muito bom ouvir falando assim entre pares, né? Eu também sou formada em História pela Estadual do Goiás. Muito bom reviver aí todos essas metodologias de pesquisa voltada para a historiografia. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Então, vamos dar início agora, gente, à nossa palestra. Silvia, você quer que a gente faça compartilhamento de tela? Deixa eu tentar aqui. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver, Jamila. Olha, eu acho que é melhor vocês compartilharem mesmo, viu? Certo. O Gustavo, slide, tá. o slide, a apresentação. Você enviou Tô meio outros dois confusa. arquivos para a gente, eles vão ser apresentados no decorrer da palestra ou somente ao final? Acho que pode ser no final. No Tá, final eu ok. mostro. Uhum. Gustavo, você consegue fazer aí o compartilhamento? Eu estou tentando, desde o começo da Deu tarde. certinho? Aí, é isso. Apareceu Apareceu? certo? Aham. Tá aí. Então tá, é o Henrique que conseguiu fazer. Ah, tá ok. Então é o Henrique que vai tocando aqui, vou acompanhando. Parabéns, Silvia, boa palestra para você, amiga. Bom te rever. Obrigada. Obrigada, À Gustavo. vontade, Silvia. Então, o título é Por uma História Dissidente, narrativas chavantes sobre o contato com os brancos e os processos de demarcação de terras indígenas entre as décadas de 1940 e 1970. Por que eu estipulei essa data, né? A década de 1940 foi quando ocorreram os primeiros contatos do Chavante com os não indígenas, né? Primeiro, aquele contato oficial do SPI, né, com a equipe chefiada pelo Francisco Meireles, em Pimentel Barbosa, e depois, posteriormente, ao longo da década de 50, quando outros grupos, como os de Parabuburi, que eu estudo, né, migram para Meruri e fazem o contato com os padres salesianos que tinham ali em Meruri uma missão católica, né, junto aos Bororo. Bom, e depois, em 1970, que foi quando ocorreram as demarcações das terras. E aí eu trago um pouco das lutas chavantes sobre desse período, né, voltadas para a demarcação. Bom, o trabalho é um pouco longo, eu discuto um monte de coisa, né, desde a questão da historiografia, eu vou tentar passar um pouco, né, assim, desde o primeiro capítulo, enfim. E se tiver muito lento, assim, aí vocês me falam. Pode passar o próximo slide. Bom, aqui eu apresento a estrutura da tese, né? Com a introdução e o primeiro capítulo, Colonialidade, Modernidade e Poder Disciplinar sobre Corpos e Histórias Indígenas. Bom, eu trabalho também, além da história oral,
né, como método, técnica de pesquisa, eu trabalho com a colonialidade do poder também. Eu uso um pouco desse conceito ao longo do trabalho. O segundo capítulo, que eu acho que é bastante interessante, e eu acho que, inclusive, pode ser utilizado, né, como uma inspiração, talvez, né, para os processos de demarcação de terra, é um capítulo mais metodológico, né, que eu falo sobre toda a minha trajetória de pesquisa, de campo, sobre a história oral, sobre como foram produzidas as narrativas. Eu acho que esse capítulo pode contribuir, de certa forma, né, com outros trabalhos envolvendo histórias indígenas, né, que tenham por método a história oral. O terceiro capítulo é Contatos e Conflitos Interétnicos e Intracomunitários nas décadas de 1940 e 1950, né, que é a fase inicial do contato. O quarto capítulo é uma discussão sobre a autoridade que está presente nas narrativas, né? Como os indígenas veem o outro, o não índio, né? Diferenças e estranhamentos nos primeiros contatos com os brancos. E, por fim, o quinto capítulo são os processos de demarcação das terras xamãs, conflitos e lutas indígenas na década de 1970. E considerações finais. Enfim, é só para as pessoas que não conhecem o trabalho terem uma ideia, né, do que é. Bom, umas considerações gerais para situar as pessoas também. Bom, os chavantes que se autodenominam Awen estão atualmente contabilizados em aproximadamente 19 mil pessoas. Esses dados estão desatualizados, porque foram do censo do IBGE, né, de 2010, e essa população cresceu, né? Mas como eu não tenho os dados atuais, na época eu mantive esses dados, né? 19 mil pessoas distribuídas em várias aldeias situadas em 9 terras indígenas no leste do Mato Grosso. Essas terras são Sangradouro, Volta Grande, São Marcos, Marechal Rondon, Areões, Pimentel Barbosa, Parabuburi, Ubauauém, Chão Preto e Maranhão Sério. A língua chavante pertence ao subgrupo G central da família G, tronco macro-G. Pode passar. Bom, aqui eu digo que os chavantes, eles formam um povo muito, muito estudado, né, em diferentes áreas do conhecimento, medicina, ciências sociais, bioquímica. E eu conto na tese que isso, quando eu escolhi o chavante para trabalhar, eu tinha um certo medo, né, se eu conseguiria trazer alguma coisa original, alguma coisa inovadora para esse trabalho, dada a quantidade de trabalhos que já existiam sobre esse povo, né? E bons trabalhos, inclusive, né? A gente tem boas produções. E aí, o que eu entendi? Que apesar, né, desses bons trabalhos que influenciaram o meu olhar, né, desde o começo, né, você, como pesquisador, você não chega, digamos, como uma página em branco numa comunidade, né? Você já tem uma série de referências prévias, né? De tudo que você leu, de tudo que você ouviu, e os próprios indígenas também, né? Porque hoje os indígenas também leem, escrevem, muitos vão às universidades, enfim, eles também contam com essas referências, né, do que foi produzido sobre o seu próprio povo. Bom, e aí, o que eu entendi? Que apesar das várias e boas obras produzidas sobre Chavante, minha contribuição estaria no próprio método, né? Que é a história oral, que poderia produzir algo diferente, porque toda narrativa, como ela é co-criada ali na interação do pesquisador com os indígenas, elas sempre trazem algo de novo, até porque a memória está em constante renovação, né? A memória ela é fluida, a memória ela se modifica a todo instante. Então, quer dizer, o mesmo entrevistado, se você fizer uma entrevista com ele, né? Sei lá, há 10 anos atrás e fizer uma outra entrevista hoje, quer dizer, você vai ter mudanças significativas, porque essa memória se transforma, né? Então, as narrativas, elas trazem essa possibilidade sempre de novidade. E eu acho que
isso foi a minha contribuição, né? O método trouxe essa possibilidade de construção de narrativas que nem todas eram tão banais ou comuns ou vistas em todos os trabalhos. Pode passar. Aí eu coloquei, né? No caso dessa pesquisa, entendo que sua contribuição, ainda que modesta, reside em especial nas fontes utilizadas, as narrativas de Velho Chavante das terras indígenas São Marcos e Parabuguri, sobre o contato interétnico ocorrido entre as décadas de 1940 e 50 e sobre as lutas empreendidas em torno da demarcação de suas terras na década de 1970. Pode passar. Bom, o primeiro capítulo, quando eu trago colonialidade, modernidade e poder disciplinar sobre corpos e histórias indígenas. Esse foi um capítulo mais teórico. Eu vou mais para frente mostrar algumas narrativas que eu coletei, tá? As falas dos indígenas e tudo, para ilustrar. Mas esse primeiro é um pouco teórico, então eu vou digamos assim, falar um pouco sobre o que foi essa discussão. Bom, eu trago que a historiografia nacional produzida no século XIX sob a influência do IHGB tratou os povos indígenas como povos ahistóricos, né? Se pensavam em sociedades ágrafas, sociedades estáticas que não teriam história, né? Esse conceito cai por terra, né? Na medida que as sociedades indígenas contavam e ainda contam para o registro de sua história com sua tradição oral e outros sistemas de codificação simbólica, que privilegiam para suas representações suportes diferentes do papel, né? Que pode ser pinturas corporais, enfim, diferentes tipos de suportes, né? E a própria memória do grupo. A escassez de fontes documentais sobre o passado das populações indígenas pode ser atribuída ao desconhecimento e à desvalorização dessas formas de escrita. Essas formas de escrita não tradicionais, não alfabéticas, né? O protagonismo e a capacidade de ação das populações indígenas foram frequentemente escamoteados pelos livros didáticos escolares e pela historiografia produzida até a década de 1980. O desaparecimento das populações indígenas na historiografia se deve ainda à ideia de que os índios integrados à ordem colonial iniciavam um processo de aculturação, de perda de sua identidade étnica e de incorporação progressiva de novos padrões culturais até a sua assimilação definitiva pela população situada no seu entorno. As memórias indígenas foram ocultadas nessa historiografia e suas histórias contadas a partir da versão dos conquistadores, como se fossem as únicas existentes, ou a versão verdadeira dos acontecimentos. Bom, sobre o Chavante, né? A partir do contato com a sociedade nacional, ocorrido entre a década de 1940 e 1950, diversas tendências ideológicas passaram a influenciar a vida do Chavante, conferindo diferentes experiências históricas às comunidades. A influência salesiana, eu falo muito da influência salesiana porque eu estudei a população de São Marcos, né? E os Chavantes de Parabuguri, eles migraram, né, de Parabuguri para Meruri, e alguns depois se instalaram em São Marcos e outros em Sangradouro. Até posteriormente, né, na década de 1970, eles retornaram para Parabugu e iniciaram o processo, né, de retomada da terra indígena que tinha sido ocupada, né? Bom, a influência salesiana marcou em especial as comunidades chavantes situadas nas terras indígenas São Marcos e Sangradouro, onde foram instaladas missões religiosas. A educação salesiana se destacou principalmente pela implantação de internatos, que ao retirarem jovens e crianças do convívio cotidiano com suas famílias, terminaram por impedir que os processos tradicionais de socialização os atingissem de forma completa. Os missionários se empenharam na conversão religiosa e na disciplinarização dos indígenas, segundo uma lógica eurocentrada, bastante diferenciada das lógicas indígenas e das formas tradicionais de educação do jovem Chavante. A gente tem inúmeros relatos, né, do Chavante contando sobre como era o internato, como as crianças eram retiradas das mães,
né? As meninas, às vezes pequenas, eram cuidadas por outras meninas maiores no internato, porque a ideia era justamente fazer um rompimento, né, com a educação tradicional que era dada nas aldeias, para incutir um outro tipo de sociabilidade, um outro tipo de educação, acreditando que essas crianças voltariam posteriormente, né, para suas famílias, para suas comunidades, e atuariam como agentes multiplicadores de um outro tipo de ideologia, né? A ideologia que eles aprenderam entre os salesianos. Bom, a proposta de trabalho missionário convergia, em muitos aspectos, com as propostas governamentais desenvolvidas pelos órgãos tutelares, o SPI e, posteriormente, a FUNAI, voltadas para a integração do índio à sociedade nacional. Vamos pensar, né, na década de 40 e 50, a ideia de integração ainda vigorava, né? Isso só foi questionado a partir da Constituição de 1988. A integração de extensas áreas do Brasil consideradas desabitadas pressupunha a conquista de territórios indígenas. Com a criação do SPI, em 1910, o órgão passou a ser responsável pela formulação da política brasileira. Pouco a pouco, a ação protetiva do órgão indigenista passa a se associar de forma mais acentuada à colonização do território. As pacificações conduzidas pelo órgão indigenista ganharam amplo destaque na imprensa dessa época, na década de 40 e 50, juntamente com as notícias relativas à penetração do Nordeste do Mato Grosso pela expedição Roncador Xingu, fundada em 1943, posteriormente vinculada à Fundação Brasil Central. A política indigenista oficial desenvolvida durante esse período foi bastante contraditória, pois, ao mesmo tempo que serviu aos propósitos governamentais direcionados à colonização, tentou simultaneamente garantir direitos territoriais mínimos aos grupos indígenas do Centro-Oeste. Embora o SPI e, posteriormente, a FUNAI se propusessem a conduzir de forma gradual a evolução dos índios, afirmando-se em discurso oficial que, mais do que coerção, estavam dispostos a se utilizar de vigilância e da persuasão para alcançar seus objetivos, na prática, os órgãos tutelares raramente endossaram as demandas indígenas por autonomia, e tampouco suas reivindicações territoriais. Ainda no regime de Getúlio Vargas, intensificaram as invasões das terras indígenas no interior do país, estimuladas pela Marcha pelo Oeste, sem que o SPI pudesse ou quisesse conter ou se opor a esse processo. Pode passar. Eu acho que até já falei, que está no próximo slide. Pode passar. Mais um. Pode passar no próximo. Bom, não, desculpa, volta. Bom, esse segundo capítulo, como eu falei, é um capítulo mais metodológico, né? E aí eu trago a prévia, desde os trabalhos iniciais, né? E vou fazendo um apanhado, contando como foram o resultado das pesquisas, né? O resultado das pesquisas de outros que vieram antes de mim, que foram muitos, né? Então, eu começo citando o Maybur Lewis, com a Sociedade Chavante, né? Como uma referência para quem quiser pesquisar esse povo. Os trabalhos dos padres salesianos, Jerônimo Chavante conta, Jerônimo Chavante sonha, Chavante um povo autêntico, que são trabalhos de história oral, mas na época você não tinha esse método de pesquisa tão bem explicitado, né? Não tinha, digamos assim, faltava uma abordagem metodológica que possibilitasse a entendimento da inserção daquelas falas, em que contexto que elas estavam inseridas, né? Mas são bons trabalhos de história oral com narrativas, né? Do Chavante sobre sua história, né? Agora, daquele momento, né? Aquele momento que eles eram recém-contactados. Bom, o outro trabalho importante que eu utilizei foi o da Laura Gran, Performance, Dynamics and Social Dimensions in Chavante Narratives,
e Performing Dreams. Discourses of Immortality Among the Chavantes of Brasil Central. Meu inglês é mais ou menos, viu, gente? Mas eu leio bem, pelo menos, em inglês. Enfim, em que a autora analisa a performance oral Chavante na dramatização de um mito de criação. E aí, novamente, esse livro me encantou pela questão da performance, né? Porque desde o começo eu vi como o Chavante era um povo performático, né? E como eles conseguem se comunicar bem, né? Inclusive conosco, eu acho que é um dos povos que melhor se comunica e que conseguiram mais coisas, né, dos órgãos indigenistas em função dessa boa comunicação e dessa grande capacidade de pressão que eles têm. Bom, existem alguns trabalhos historiográficos, né, que eu também citei, como a experiência Chavante com o mundo dos brancos, do Oswaldo Ravagnani, Missionários e Índios no Mato Grosso, né, o Chavante na Reserva São Marcos, é outra referência importante também. E também o trabalho do Garfield, né, a luta indígena do coração do Brasil, política indígena e marcha para o oeste e os índios Chavante, que ele remonta uma trajetória de luta do Chavante pelos seus direitos, e aí ele vai até a Constituição de 1988. Bom, agora eu vou falar um pouco do método que eu utilizei nesse capítulo, né, que foi história oral. Segundo Janaína e Amado Ferreira, a história oral é uma metodologia de pesquisa que nos remete a uma dimensão técnica e a uma dimensão teórica, e cujo uso transcende a disciplina histórica, abarcando também outras áreas do conhecimento, como a psicologia e a antropologia. Na história oral, os documentos são gerados a partir de um diálogo entre entrevistador e entrevistado, que se caracterizam pela sua subjetividade. Com a história oral, novas fontes de pesquisa são geradas a partir de depoimentos orais colhidos em conformidade com certos métodos e pressupostos teóricos. Segundo Cortelli, as fontes orais não são encontradas, mas cocriadas pelo historiador, que estimula com seus questionamentos as narrativas orais que são utilizadas como fontes de pesquisa. Então, eu sempre digo, né? Quer dizer, como o meu trabalho era especificamente sobre o contato interétnico e sobre a demarcação, eu obtive um tipo de fonte. Se eu tivesse feito outro tipo de pesquisa, por exemplo, sobre educação de crianças, eu teria tido outro tipo de fonte, né? Então, é sempre para enfatizar, né, que na história oral as fontes são co-criadas, elas não estão prontas. Então, assim, é um trabalho adicional e um pouco difícil, porque você não vai a um arquivo e encontra suas fontes, né? Você tem que criá-las e depois organizar, o que é um pouco trabalhoso, né? Quer dizer, não estou dizendo que é mais trabalhoso do que outros tipos de pesquisa, mas tem o seu trabalho, né? Bom, nem sempre as perguntas e respostas estão em consonância, pois o que o pesquisador deseja saber nem sempre coincide com aquilo que o narrador deseja contar. O descompasso entre as perguntas e respostas, comumente observados em trabalhos de história oral, foi identificado em vários momentos nas falas dos narradores Chavante, que, embora tenham falado sobre os temas propostos pelos roteiros, também extrapolaram os questionamentos realizados, falando sobre outros tantos assuntos. Inclusive, quando eu fui fazer a pesquisa, eu trouxe roteiros, né, semi-estruturados, mostrei para os narradores, né, e na ocasião a ideia era fazer pergunta e eles responderem cada uma das perguntas. Eles não aceitaram dessa forma. Então, eles pegaram o meu roteiro, pediram que fosse tudo lido, e depois eles narraram uma única história. Né? Eles não gostam dessa coisa. Você pergunta, e aí depois eu respondo. Aí eu pergunto de novo, não. O que você quer saber que eu vou contar a minha história? Né? E os trabalhos foram desenvolvidos nas terras indígenas São Marcos e Parabuguri durante os meses de dezembro de 2016, janeiro e julho de 2017 e julho de 2018,
junto com 10 narradores Chavante, dos 2 clãs, 4 por Exaono e 6 Oaue, que foram indicados pelas suas respectivas comunidades para participar da pesquisa, porque as comunidades acreditaram que eram pessoas que tinham condições de conversar sobre o assunto, né? À exceção de apenas um narrador, todos eles nasceram em um período anterior ao contato do povo Chavante com os não-índios, ocorrido entre as décadas de 1940 e 1950, e possuem uma idade estimada entre 70 e 90 anos. Eles foram questionados sobre o contato com a sociedade nacional, ocorrido entre as décadas de 1940 e 50, e sobre os processos de reconhecimento das terras chavantes pelo Estado brasileiro, mediante as demarcações ocorridas na década de 1970. As falas foram registradas em aparelhos de gravação e filmagem, eu tenho as filmagens também, né? Se alguém algum dia se interessar em assistir. E como eu falei, eles não se dispuseram a respondê-las uma a uma das perguntas, segundo a ordem que foram formuladas, mas insistiram para que todas as perguntas fossem lidas antecipadamente, após o que cada um deles elaborou sua própria fala, abordando os questionamentos propostos. As falas dos narradores, elas foram proferidas em Chavante, e aí o que tornou imprescindível a participação de um tradutor para a execução dos trabalhos, porque eu não falo Chavante, eu entendo palavras, né? Mas eu não sou capaz de me empenhar em um diálogo, enfim, são muito poucas coisas, né? E aí, quem me ajudou com essa pesquisa foi um antigo colega da FUNAI, um indígena, né? Que, na ocasião, trabalhava na CR de Barra do Garças, já tinha saído da CR, com quem eu mantive contato e amizade, que foi o Wellington Serenhiro Arabeté, que é o estudante da Universidade Federal hoje, aqui em Goiânia. Ele que me acompanhou em todas as etapas de pesquisa, da pesquisa de campo, conversando, depois fazendo as traduções, enfim. Né? Eu falo que ele foi... ele participou junto comigo, né, desse processo de criação e trabalho de campo mesmo. Assim, ele foi um coautor do trabalho, de certa forma. Né? E tanto que muitas vezes os narradores, eles até se esqueciam que estavam falando comigo e começavam a falar com ele algumas coisas, dando alguns conselhos, né, aqueles conselhos que homens mais velhos dão a homens mais jovens, né? O que foi bastante interessante, que eu acho que enriqueceu bastante o trabalho, sabe? Assim, porque alguns diálogos que foram gravados eram diálogos internos, né, ao grupo, que dificilmente seriam transmitidos por uma pessoa de fora, né? Pela falta de fluência no idioma chavante, da minha parte, né, só pude compreender o conteúdo das falas no decorrer das traduções, posteriormente, quando a gente voltou, né? Realizadas nos meses seguintes à primeira viagem, ocorrida nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, o que tornaram necessárias outras etapas de pesquisa de campo, que ocorreram em julho de 2017 e julho de 2018. O que não é ideal em história oral, porque o ideal é que um entrevistador, ele questione o seu entrevistado na medida que ele vai falando, né? E coloque, mas isso, você pode desenvolver aquilo, esse ponto não ficou claro, enfim. O meu tradutor fez, de certa forma, isso um pouco, né? Mas eu não pude fazer, por causa da minha falta de fluência. Então, eu tive que voltar para fazer depois. Né? E aí isso teve alguns desdobramentos e novas etapas de campo. A documentação oral, assim obtida, foi convertida em texto escrito mediante um trabalho de transcrição, também realizado por Wellington Serenhiro. O esforço conjunto foi fundamental para que pudéssemos debater os sentidos das palavras e narrativas, visto que, entre o idioma chavante e a língua portuguesa, nem sempre há uma correspondência contextual semântica evidente. Esse processo de tradução junto com ele também foi fundamental, né, para a gente discutir, porque, às vezes, uma tradução não faz muito sentido, então a gente tinha que discutir ponto por ponto, até chegar a um consenso para entender o que é aquilo, né?
E aí você vê, né, que sempre se corre um risco de distorção, né, quando você transforma o oral em escrito. Isso é um problema inerente, né, aos trabalhos de história oral. Mas, assim, com cuidado, com boa vontade, né, com empenho e tempo, eu acho que isso é possível ser minimizado e os resultados positivos serem maiores do que eventuais pequenos problemas, né? E eu digo que minha percepção sobre os narradores, né, que para eles as entrevistas aparentemente foram vistas como uma oportunidade de terem suas falas transmitidas para além dos limites de suas aldeias. E provavelmente por isso eles se mostraram especialmente motivados a colaborar com o trabalho. Em vários momentos dos seus relatos, os narradores buscaram comunicar suas demandas, interpelaram seus interlocutores não indígenas, reais ou imaginários. Então, eu vi que existiu uma boa vontade na colaboração e uma certa expectativa de que aquele trabalho fosse adiante, né, que ele tivesse algum tipo de divulgação e que as demandas que eles comunicavam ali, de diversos tipos, né, por terra, por preservação do meio ambiente, por melhorias na saúde indígena, né, fossem levadas adiante. Talvez por eu ser servidora da FUNAI, ou talvez, não sei, né, esperando que a tese talvez tivesse um alcance, mas a gente sabe que o alcance desse tipo de estudo normalmente é muito pequeno, né? Assim, é muito restrito a poucas pessoas. Pode passar. Aqui eu... Parece que ficou pequeno aqui. Espera aí que eu não estou vendo mais aqui. Bom, esse aqui foi meu primeiro entrevistado, que foi o Daniel, que eu entrevistei entre... Está um pouco pequeno, será que tem como aumentar um pouquinho o slide? Pelo menos para mim aqui, eu estou vendo bem pequenininho. Bom, esse foi o meu primeiro entrevistado, que foi o Daniel, que eu entrevistei na aldeia São Marcos, né? Eu já conhecia o Daniel do tempo que eu trabalhei na CR Chavante, mas, assim, o contato com ele para fins de entrevista foi feito através do Wellington também, que tinha uma amizade bastante grande, né, com a família do Daniel. Né? Eles, enfim, já tinham uma relação bastante próxima e foram as entrevistas com o Daniel foram as mais longas e as mais interessantes possíveis. Pode passar o próximo, que eu vou apresentando, né, quem foram os meus entrevistados, as pessoas que eu entrevistei. Esse foi o Raimundo. O Raimundo já foi cacique da aldeia São Marcos, né? E também é morador da aldeia São Marcos. Também, assim, uma entrevista muito bonita, muito emocionada, né? Dele. Ele era assim, uma pessoa muito emotiva, muito carinhosa. Foi um dos meus entrevistados. Pode passar o próximo. Próximo. Esse é o Silvio. Esse Tobias. Pode ir passando. É só para vocês terem uma ideia das pessoas. Esse foi o Agnello. Esse é um pouco diferente. Ele era o único narrador que foi um pouco jovem, né? O anterior, que nasceu no período posterior do contato, mas ele foi indicado pela comunidade e, assim, em algum nível, na parte que diz respeito à questão da saúde, Chavante, que foi abordado, foi interessante, mas pode passar o próximo. Esse é o Celestino, né, muito conhecido, né, da aldeia Parabubu, foi entrevistado 2 vezes também, uma vez na aldeia dele, depois em Nova Chavantina, onde ele estava
passando um tempo na casa de uma das filhas dele. O Celestino é muito conhecido. Esse é o Osana, da aldeia São Pedro, o outro. E o próximo. Pode passar. Esse é o Roberto, esses da aldeia São Jorge, né? Também da terra indígena Parabubu. Metade foi entrevistada em São Marcos, na terra indígena São Marcos, outra metade na terra indígena Parabubu. E esse é o Germano, que foi o último que eu entrevistei. Bom, esses foram as pessoas que eu entrevistei dos 2 clãs, pessoas mais velhas. E teve também o Eduardo, também, da aldeia São Jorge. Enfim, pode passar. Bom, quando eu falo sobre as narrativas Chavante, eu trago, a princípio, antes de entrar nas narrativas dos indígenas propriamente dita, um pouco das narrativas oficiais, né? Eu faço um apanhado dessas narrativas, né, que já foram exaustivamente trabalhadas, né, no âmbito da historiografia, mas é bom para se ter uma ideia, né, para uma contextualização. Bom, os Chavante, no século XVIII, foram aldeados na província de Goiás, né, no aldeamento Pedro III. As mortes de indígenas por epidemias, os maus tratos dos administradores de índios, os colonos, fez com que os Chavante fugissem dos aldeamentos para o leste do Mato Grosso, passando a evitar o contato com os não-índios. A migração Chavante para o oeste ocorreu no século XIX. Eles atravessaram o Rio das Mortes e se estabeleceram na região de São Domingos. O território Chavante passou a ter como limite o Rio das Mortes ao sul, além do qual se estendia o território dos Bororo. Ao leste, o Chavante encontrava o seu limite no Rio Araguaia, e que os apartava da sociedade nacional, né? E ao noroeste, eles estavam ali, faziam uma divisa com o território dos Carajá. Ao norte, o território findava no limite do rio Tapirapé, habitado pelos índios homônimos, com os quais o Chavante parece não ter tido conflitos. E, por fim, a oeste, estava a Serra do Roncador, que os isolava dos povos indígenas das regiões dos formadores do rio Xingu. O núcleo original Chavante foi a aldeia Soropré, que depois se dividiu e deu origem aos vários grupos que se espalharam por outras partes do território, né? Como Norossurã, que é uma região tradicional do Chavante, né? De onde vários Chavante migraram, né? Fica em Parabuburi hoje, na terra indígena Parabuburi. Oniudo e Mariamacere. Seu relativo isolamento foi rompido apenas no início do século XX, quando, a partir das décadas de 1930 e 1940, passaram a ser sistematicamente perturbados pelo avanço da ocupação não indígena em seu território, incentivada por uma política nacional de expansão de fronteiras. Em fins da década de 1940, os Chavante tinham se tornado famosos no Brasil, em virtude de uma massiva campanha empreendida pelo Estado Novo na divulgação da Marcha para o Oeste. Essa campanha promoveu o Serviço de Proteção aos Índios, chefiado por a equipe do Serviço de Proteção aos Índios, chefiada por Francisco Meireles, por seu trabalho de pacificação do Chavante da região de São Domingos, embora o grupo local pacificado pelo SPI em 1946 fosse apenas um entre os diversos grupos Chavante. Inclusive, uma narrativa recorrente que a gente ouve, né, entre o Chavante de São Marcos e o Chavante de Parabuburi, é que com eles foi diferente. Eles não foram contactados, como ocorreu com o Chavante de Pimentel Barbosa. Eles fizeram contato. Então, eles sempre se colocam como protagonistas também desse evento do contato. Apesar desse contato, no século XX, em meados da década de 1940 e 1950, vários grupos Chavante optaram por estabelecer relações pacíficas e diversificadas com diferentes representantes da sociedade nacional.
incluindo equipes do SPI, missionários católicos e protestantes. Então, cada um dos grupos, digamos assim, e aldeias, né, aldeias, grupos, enfim, traçaram suas próprias estratégias de contato e foram estabelecendo com diferentes tipos de agentes do contato, né? Ora com os missionários, ora com os padres, com os evangélicos, com a própria equipe do SPI, com poceiros, com fazendeiros, enfim. Diferentes níveis simbólicos podem ser auferidos na narração do que eu chamo da epopeia de Ceresaduta e Pariupsé. Eu vou trazer o que é essa epopeia, né? Eu estou falando aqui, estava falando sobre a trajetória do Chavante, né? Que deixaram no século XIX o aldeamento de Dom Pedro III e fundaram suas comunidades ali ao longo da bacia do Rio das Mortes. Essa história da travessia do Rio das Mortes, ela é contada na tradição oral chavante, e é contada por uma história que chama a história de Ceresaduta e Pariupsé, que eu trago na minha tese como sendo uma epopeia, né? Porque é uma narrativa de feitos heróicos, né? Desses dois heróis, que são Ceresaduter, que é o representante do clã Corezaono, e Pariupsé, que é o representante do clã dos Oauê, sobre a fuga dos aldeamentos. É um mito, na verdade, que conta essa história. E é uma história que se repete em diferentes regiões, né, em diferentes terras indígenas, e que mostram, né, que, de certa forma, apesar da diversidade que você vê de uma terra para outra, né, porque tem diferença entre os grupos, algumas narrativas são comuns a vários deles. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, uma narrativa do Daniel, que eu vou ler para vocês, contando essa história, né, que é a fuga dos aldeamentos do Chavante, né, na forma do mito. Ceresaduta, que era um antigo Corezaono, ouviu eles, os brancos, né, falarem. Eles diziam que era para os índios morrerem todos. Ele começou a avisar. Entrava de casa em casa para eles, os chavantes, não dormirem e saírem quando estivesse escuro para escapar do homem branco, antes deles acordarem. Ele voltou onde os brancos estavam reunidos, e a fala deles era a mesma de antes, de matar todos os chavantes. Ele colocava o cabelo dele debaixo do chapéu e usava roupa preta, como a do branco, para não ser descoberto, e ficou junto com eles, se passando por eles. E voltou de novo na aldeia, avisando mais uma vez para ninguém dormir, que o branco iria de porta em porta para nenhum chavante escapar. E que eles ficariam nas portas para quando tivessem sono, para ninguém sair. Então os chavantes começaram a sair, foram embora de noite, enquanto os brancos estavam dormindo. Isso é um pouco da história que eles contam da fuga dos heróis ancestrais da província de Goiás para o leste do Mato Grosso. Bom, os narradores, eles contam que muitos conflitos foram vivenciados no período que antecedeu e que sucedeu os primeiros contatos interétnicos, né? E que esses conflitos foram impulsionados pela presença cada vez mais frequente de não-índios que perambulavam e se instalavam pelo território chavante nessa época. A crescente entrada de não-índios no território e as expedições punitivas promovidas por poceiros e fazendeiros contra as aldeias fez com que as comunidades se deslocassem em direção aos territórios de uma das outras, o que ampliou a disputa por recursos. Outras comunidades, por sua vez, conseguiram estabelecer uma interação pacífica com o órgão indigenício com os missionários, passando a disputar o acesso a bens industrializados e esforçando-se por excluir seus rivais das redes de trocas com os não-índios. Depois de um século mantendo-se em isolamento, repelindo as tentativas de aproximação dos não-índios, as comunidades chavantes finalmente se dispuseram ao contato interétnico, coagidas pela intensificação da presença dos forasteiros e de suas doenças, mas também estimuladas pelas perspectivas de conseguirem seus bens.
A descrição dos conflitos apontam ainda que as doenças e epidemias que resultaram em mortes de membros dos grupos eram frequentemente atribuídas à feitiçaria, servindo como estopim para sérios conflitos que podiam conduzir a confrontos e cisões. Aí eu trago alguns, né, desses conflitos, né? Eu trago uma narrativa aqui sobre o massacre da aldeia de Parabugu, que eles contam, né? Esse aqui também foi o Daniel que trouxe. E que motivaram os Chavantes posteriormente a migrarem, né, das suas terras de origem. Amanheceu e eles lançaram os foguetes. Tu. E ali os disparos de fogo foram muitos em direção aos nossos pais. Tu. Os brancos eram muito malvados e as crianças correram em fuga. O meu tio Ruprela foi ferido na perna e a nossa tia também foi ferida. O filho dele, caçula, levou um tiro bem na barriga. A perna da minha tia foi quebrada com um tiro. Ela estava com esse filho pequeno nas costas, se arrastando e olhando para ver se alguém tinha escapado. O menino falou para a mãe: minha mãe, me deixa no chão, que já estou morrendo. Não vou te deixar no chão, não, porque você não é filho de cachorro. O grande guerreiro, o Apariá, mandava a mulher dele fugir. Saia para eu ficar sozinho. Tire todos os seus filhos. Eu não vou sair. Eu não vou te deixar sozinho. Isso é uma das narrativas, né, de contato. Só que, apesar de toda essa violência, os Chavantes dessa região, eles sempre se colocaram como protagonistas também desse contato. E no começo, o ataque dos brancos às aldeias foi atribuído à ação de feiticeiros, né? E muitos ainda acreditam nisso. Eu tenho um relato aqui bastante interessante também, que eles trazem assim sobre a questão da feitiçaria e como a feitiçaria atuou para controlar a vontade dos brancos para que eles fossem atacados, né, por seus inimigos, né? Quer dizer, os Chavantes inimigos controlavam a vontade de diferentes grupos de branco e colocavam esses grupos a seu serviço para matar outras pessoas de outras comunidades, né? Assim eles acreditavam. Aí o Daniel também conta assim: o feitiço era do Cipasse. Hoje os netos dele vivem na região de Pimentel. Ele jogou esse feitiço na pegada de outro Chavante. Se ele jogasse esse feitiço bem atrás da casa, antes de saírem delas, os brancos os teriam atacado próximo à aldeia. Ele esperou eles se afastarem da casa e só após isso ele usou esse feitiço. Eles moravam todos juntos num lugar chamado Darrorene. Bom, aí eu trago o seguinte: apesar desses conflitos, né, tanto os conflitos interétnicos como os conflitos intracomunitários que se acirraram, né, após os primeiros contatos do Chavante, eu digo que os Chavante eles têm mecanismos de prevenção de confrontos também e cisões. Que estão presentes, por exemplo, nas relações de complementariedade verificada entre os dois clãs, no Instituto das Classes de Idade, que regula os conflitos entre as gerações, e também algumas atividades de caráter cerimonial e ritualística, como alguns tipos de cantos e danças, as corridas de tora, as lutas corporais, que também parecem atuar como mecanismos de coesão interna e prevenção de conflitos, ao atraírem para si a atenção da comunidade, né? Retirando o foco de eventuais desavenças e intrigas. Bom, na sociedade Chavante também existe a figura dos apaziguadores de conflitos, né? Eles atuam como mediadores, né, entre as famílias e fazem esse trabalho de prevenção para que as disputas não resultem em algo que saia do controle, né, da comunidade. E aí eu termino esse capítulo falando que, apesar das sociedades, já o capítulo 3, né? Apesar das sociedades indígenas terem vários mecanismos de prevenção e solução de conflitos no Brasil, o debate sobre como denominar
e tratar juridicamente os sistemas de autoridades, as normas e os procedimentos dos povos indígenas, não avançou muito no país. Aquilo que se costuma chamar de costumes, né? Usos e convenções, usos e costumes, formas tradicionais de resolução de conflitos, direito consuetudinário, direito indígena, não tem o mesmo valor atribuído aos nossos sistemas jurídicos, pois esses sistemas normativos não estatais dos povos indígenas são frequentemente desvalorizados. Bom, o quarto capítulo, eu falo sobre a questão da alteridade dos brancos, né? Como os indígenas veem o seu outro, né? Essa é uma discussão bastante interessante, né? As formas de classificação dos brancos variam entre os diferentes povos indígenas, mas, em geral, os não índios são frequentemente percebidos por eles como seres perigosos. Entre o Chavante, a alteridade dos brancos é pensada a partir de representações construídas em torno de diferenças comportamentais que envolvem diferenças físicas. Então, por exemplo, o cabelo, a pilosidade corporal, as formas de se portar, diferentes da etiqueta Chavante, tudo isso é trazido nas narrativas, né? Que mostram como eles veem esse outro. Os bens materiais dos brancos também funcionam como referências simbólicas da afirmação da alteridade, tal como ocorrem com as armas de fogo, capazes de amplificar a capacidade bélica e destrutiva de seus portadores. Na história do indigenismo brasileiro, os bens industrializados serviram de elo para que o contato interétnico pudesse ser estabelecido. Dos primeiros encontros entre os europeus e a população indígena do Brasil, até o final da década de 1980, com o fim das chamadas frentes de atração da FUNAI, as mercadorias foram amplamente utilizadas na sedução de povos indígenas, com o intuito de conquistar a sua confiança e, assim, conseguir a sua pacificação. As epidemias e a violência covarde dos massacres surpresas contra as aldeias também contribuíram para a construção de uma alteridade maléfica do homem branco entre os Chavante. As doenças para as quais os Chavante não tinham cura e que frequentemente se alastravam pelas aldeias, assumindo a forma de epidemias que impulsionavam as comunidades indígenas a constantes migrações em busca de lugares seguros e promissores para a instalação de novas aldeias. Aí eu trago alguns relatos também sobre a epidemia, sobre as doenças, né? Que é uma coisa que marcou bastante o Chavante no início do contato. Aí tem um relato de um dos narradores, que se chama Tobias, e ele conta assim: e ali começou uma doença, uma epidemia, e muita gente morreu no caminho e perto da beira do rio, onde tinha muito matrinchã. E tinha ali muitos urubus, comendo as moças mortas. Os urubus eram muito oportunistas. Silvia? Sim. Desculpa só a interrupção, é só para avisar que a gente já passou do tempo de palestra, tá? É mesmo? Tá. Isso. Então, deixa eu encerrar aqui. Bom, deixa eu passar já lá para a parte, né, de... Vocês me dão quanto? Uns 5 minutinhos, é possível? Só para encerrar a última parte? Claro. Tá bom. A parte chata de mediar evento online é essa, né? A gente tem que interromper. Não, imagina, mas eu acho que eu falei demais mesmo, né? Mas tá ótimo, tá super envolvente aqui. Eu nem espero, interromper, não, mas né, eu sei que eu sou um pouco confusa para falar, eu escrevo melhor do que eu falo, eu sou um pouco confusa, então tem hora que eu fico falando, acho que... Mas enfim, né? A gente faz o que pode aqui. Bom, em relação, o Chavante, aos poucos, né, com o contato com a sociedade envolvente, eles passaram a dominar os nossos códigos, né, aprenderam a falar o português, a entender um pouco do funcionamento, né, do Estado brasileiro, e a partir daí, eles passaram a adotar um modelo de territorialização que era desconhecido, e exigia a demarcação de suas terras, né? Porque, quer dizer, a demarcação é um processo de territorialização
que, digamos, não é parte originalmente da cultura chavante, né? Mas eles entenderam que isso seria importante, né, para sua manutenção e sobrevivência como povo. E, a partir daí, eles começaram a pressionar o Estado brasileiro junto com aliados, né? E aí eu falo, um importante aliado foi o CIMI, né, que organizou as assembleias indígenas ao longo de toda a década de 1970 e que fez com que os indígenas entrassem em contato uns com os outros, diferentes povos, e passassem a se identificar como povos originários, né, como uma história não obviamente igual, mas uma história de opressão em comum, e a se articularem, né, nas lutas pelos seus direitos, né? Então, eu trago assim, que sedentarizados em postos de administração oficial e nas colônias missionárias, os chavantes frequentemente se viam enredados em embates com fazendeiros, passando a exigir a demarcação de suas terras. O contato interétnico, ao longo das décadas de 1950 e 1960, não trouxe apenas experiências de submissão para os indígenas, mas também de interlocução com os não-índios, o que contribuiu para fortalecer a sua consciência política. Para intimidar os não-índios que ocupavam suas terras, eles frequentemente abatiam gado, saqueavam as instalações das fazendas e bloqueavam estradas. E fizeram também constantes viagens a Brasília, né, pressionando os presidentes da FUNAI, já nessa época já não era mais o SPI, a FUNAI, a levarem adiante, né, os processos de demarcação. Os sacrifícios despendidos pelo Chavante para conseguir a demarcação do território revelam como a falta de demarcação estranha às formas nativas de apropriação da terra e próprias de uma organização fundiária estatal foram incorporadas pelos indígenas. A percepção de que seus direitos territoriais só seriam garantidos se se submetessem a um novo tipo de territorialização fez com que os Chavantes aderissem a essa proposta, passando a adotá-la como uma das suas reivindicações prioritárias. Bom, então, em 1975, os limites de São Marcos foram estabelecidos. São Marcos, ele não era originalmente uma terra indígena, né? Era uma reserva. Então, as pessoas que já estavam lá antes da chegada do Chavante, elas foram indenizadas, né? E um grupo voltou para Parabuburi e fez um grande processo de mobilização também para a demarcação das terras indígenas de Parabuburi, porque eles migraram de Parabuburi para Meruri, né, em busca dos padres salesianos, da assistência médica, né, fugindo dos ataques, como eu narrei um desses ataques, né, à aldeia Parabubu, em busca de proteção, e aí as terras da região onde hoje é a terra indígena Parabuburi ficaram desocupadas pela fuga do Chavante. E isso fez com que o estado do Mato Grosso vendesse essas terras. E ali foi tudo ocupado por fazenda. Depois, com a demarcação de São Marcos e Sangradouro, eles se sentiram encorajados, retornaram, e a partir da luta do Celestino, né, que foi um dos meus entrevistados, né, na aldeia Parabubu, com muita pressão, com abate de gado, saque às aldeias, viagens, saque às fazendas, viagens a Brasília, enfim, eles conseguiram a demarcação da terra indígena Parabubu. Isso eu estou passando bem rápido, né? A demarcação da terra indígena Parabubu, existe uma disputa de memórias ali pelas versões da demarcação da terra, que colocam diferentes grupos que moram em Parabuburi hoje, né, em lados opostos, e contam diferentes versões sobre a demarcação da terra. Um grupo que dizia que o pioneiro no processo de demarcação foi um tal de Benedito Roazo, já falecido, e outros que dizem que era o Celestino. Mas, no final das contas, tudo indica que realmente foi a luta do Celestino, né, que fez com que os indígenas de diferentes partes do território, que estavam em diferentes partes do território, mas que eram de Parabuburi,
se mobilizassem e fossem, né, voltassem para a terra indígena e conseguissem, por fim, a demarcação. Mas aí eu falo, essas disputas mostram como a memória é fluida, né? Como a memória está em constante reconstrução. Então, uma memória de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Então, inclusive, a memória é uma memória em disputa, né? Em constante transformação e afetada pelas demandas do presente. Então, por isso, sempre alteração. Esse diálogo entre passado e presente permanece o tempo todo, né, nas narrativas, né, que formam a memória do Chavante. Enfim, desculpe se foi confuso. Tentei aqui dar um apanhado, mas, enfim, estou à disposição para perguntas, etc. Parabéns, Silvia. Que explanação genial foi essa, viu? Parabéns, estamos bastante envolvidos aqui no assunto. E desde o iniciozinho já aqui da palestra, a gente já tem uma pergunta aqui no chat que foi deixada pela Daiane Veras. Ela inicia com um elogio, né? Colocando que está encantada com o tema que você abordou em âmbito acadêmico, partindo da memória oral, para entender o processo de contato com chavantes, história oral. E ela pergunta qual é o seu aporte teórico e metodológico e quanto tempo você levou para empreender essa pesquisa. Então, no âmbito da história oral, eu trabalhei com Portela, com Santiago, trabalhei com a Janaína Amado e trabalhei muito com a colonialidade do poder, né? com a escola do Aníbal Quirrano, né? E os outros, Maldonado Torres, enfim, o pessoal que acompanha essa linha. E também com a noção de histórias hegemônicas e histórias dissidentes também, que é outra noção que eu trabalhei. Então, basicamente foi isso, foi todos aqueles que trabalharam com história oral e com a colonialidade do poder e com as histórias dissidentes. Tem uma bibliografia aí no trabalho também, que eu acho que abarca bem tudo que eu tentei utilizar. Ótimo, agora a gente vai seguir aqui para quem já levantou a mão para fazer um questionamento diretamente para a Silvia. A gente tem o Dionis. Dionis, pode encaminhar sua pergunta. Silvia, parabéns pelo trabalho. Dá para perceber a robustez aí. Isso reflete o esforço de campo que foi necessário, principalmente o que você pontuou. O não domínio da língua mãe é um dificultador e você precisa dos intérpretes que se tornam, além de parceiros de pesquisa, amigos para a vida. Eu acho que você deve manter uma relação interessante. Eu queria abordar duas questões. Essa questão da escolha do intérprete, se foi ligada ao clã do entrevistado ou eles fizeram a escolha de um intérprete geral para todo o projeto. E uma das situações que você pontuou, pelo pouco que eu conheço da história Chavante, eles têm muito dentro da cosmovisão a questão dos sonhos, e você pontuou o feitiço como um elemento para explicar o contato com o branco. Eu queria, assim, eu não tive a oportunidade ainda de ler o seu trabalho, se eles abordam nesses relatos a questão dos sonhos para explicar o contato com o não indígena. Sim, bom, em relação ao intérprete, o intérprete fui eu que escolhi, na verdade. Era uma pessoa que eu já tinha amizade, né? Que foi meu colega na época, ele era um terceirizado na CR Chavante, com quem eu continuei mantendo contato, amizade, depois que fui para Brasília, né, trabalhar. E ele estava cursa ainda, né, a Universidade Federal de Goiás, o curso superior hoje, ele não atua mais, né, na FUNAI como terceirizado, e eu perguntei, né, se ele poderia, a gente já tinha amizade, se ele poderia me ajudar. E ele topou, e aí o que eu dei para ele em troca, porque ele estava precisando na época, né, para os estudos dele, eu comprei um notebook para ele.
Então, esse foi o meu parceiro de trabalho, né? Que, assim, realmente foi maravilhoso, não me deixou na mão, porque eu sei que isso é uma dificuldade. Nem sempre você consegue uma pessoa que vá com você do começo ao fim do trabalho, né? E eu tive muita sorte, assim, de ter essa pessoa como tradutor, e inclusive depois daquele trabalho chatíssimo de tradução e transcrição, que é um trabalho muito difícil, né, de ser feito, e ele fez, uma pessoa muito paciente que fez. Bom, ele fez as tratativas com a comunidade, tanto em Parabuguri como em São Marcos. Claro que ele abordou inicialmente as pessoas que ele mais conhecia, mas a família dele é uma família que tem bastante trânsito nas duas terras indígenas. Então, ele nessa conversa, né, com a comunidade, foram sugeridos alguns nomes, né, para as entrevistas, que foram esses. Eu tentei também fazer entrevistas com mulheres. Isso foi uma coisa, inclusive, que foi questionada na ocasião quando eu defendi a minha tese. Me perguntaram por que eu entrevistei só homens e não mulheres, né? Eu falei, olha, eu tentei também. Só que a presença dele, no caso, foi maravilhosa na entrevista com os homens. Mas quando foi para entrevistar as mulheres, elas se colocaram, digamos, bastante inibidas com a presença deles. Parece que a rede de transmissão de conhecimento funciona de geração para geração e pessoas do mesmo gênero, entendeu? Então, assim, as mulheres, elas, digamos assim, não conseguimos boas entrevistas, né? E já com os homens já se colocaram com ele na posição de um tio, de um avô que dá conselhos e que conta toda a história, enfim. Então, funcionou bem nesse sentido. Que outro que você tinha falado mais? Eu falei sobre a questão que você tinha perguntado. Desculpa, na questão da cosmovisão, a explicação que você pontuou sobre o feitiço, dos sonhos. Os sonhos estão presentes o tempo todo. Muitas coisas eles contam que muitas das decisões que eles tomaram na vida foram resultantes de sonhos, né? E tem até uma fala que eu tinha separado muito interessante sobre isso, né? Que ele conta sobre um dos entrevistados, né? Fala sobre um sonho que ele teve, né? E que motivou ele a sair da aldeia. E um sonho premonitório também que ele teve, né? Antes de estourarem os conflitos entre as comunidades Chavante. Eu só trazer um trechinho bem pequenininho, eu vou ler para você. Traz aqui, é do Silvio Sitter. No meu sonho, os Chavantes estavam guerreando entre si, com arco e flecha, e eu vi tudo como se fosse uma ave chamada Zaué. Eu era, no meu sonho, Zaué. E logo depois, meus pais foram mortos pelo revólver de outro Chavante da região de Areões. Os que sobraram fizeram uma casa para mim na região de Norotá. Eles sempre falam, se reportam aos sonhos, né? Tem a ideia dos sonhadores e dos apaziguadores. Os sonhadores também ajudam na prevenção dos conflitos internos, né? Enfim, outra coisa, me perguntaram também, né? Quanto tempo eu demorei para fazer essa pesquisa? E, olha, foi tudo feito junto, né? Eu lia, eu ia eu fui às aldeias e tudo, mas foi um trabalho, foi realmente trabalhoso, né? Eu acho que eu só consegui fazer na ocasião porque realmente eu estava de licença, que foi fundamental, e me dediquei integralmente a isso. Enfim, alguém me perguntou aí também, eu vi por escrito, se eu trabalho com a noção de identidade. Sim, eu trabalhei um pouco com a noção de identidade do Stuart Hall, porque a identidade é fundamental entra junto com o conceito de memória, né?
a nossa identidade é formada por uma memória. Então, eu trabalho um pouco com a noção da identidade, mas não é o principal conceito que eu desenvolvo. Enfim, mais alguma coisa? Obrigada, Jones. A Silvia respondeu uma das últimas perguntas que a Daiane deixou lá no chat. Voltando aqui para quem está com a mão levantada, tem a Maíra. Maíra Ribeiro vai fazer uma pergunta também, Silvia. Sim. Oi, não sei se vocês estão vendo minha câmera, ela estava dando problema. Oi, Maíra, tá boa? Estou reconhecendo sua voz. Agora, Oi, Silvia. Então, eu entrei na CTL de Chavantina ligada à CR de Chavante, né? Quando a Silvia entrou aqui na CR. A gente, depois que ela saiu, a gente não teve mais contato, né? E aí, para mim, foi até uma boa surpresa ver lá que estava o nome dela na programação. Eu falei, tenho que assistir, porque, né, sobre o Chavante, agora eu trabalho na CR Chavante, estou no Segate. Vocês estão aqui, né? É que eu estou com 2 telas. Eu estou vendo vocês aqui, acho que vocês estão me vendo aqui. Aí, então, infelizmente, aqui é aquela loucura no meio da apresentação dela, eu fui atender um pessoal aqui, então não consegui assistir todo, mas, assim, é um tema que me interessa muito, desde que eu trabalhava na CTL, né, porque já ouvi o Celestino contando essas histórias, e outros anciões, e vendo, assim, né, que eles estão já tem alguns, os mais jovens estão com 70 anos, tem uns com uns 80, 90, e é uma coisa que eu sempre pensava assim da importância disso, e agora eu olho assim e falo, nossa, ela fez isso, que lindo. Aí aí agora tem um livro, né, que você falou que que vai sair, eu quero muito que você divulgue pra gente o livro, que eu acho que eu vou ler o livro em vez da tese, então, já que já é uma coisa mais nova, mas eu já baixei também. Enfim, não é tanto perguntas assim, parabenizar, falar, né? Há 10 dias atrás eu estava na aldeia do seu Raimundo, ele contando um pouco, né, da história. No ano passado, a gente fez uma entrevista também com o Daniel, né, Siomoen, justamente sobre como eles veem os Huarazu, né, os não indígenas. Ele e mais outros 3 anciões lá de São Marcos, então, assim, dialoga muito as questões que eu tô fazendo agora, tô acabando o mestrado agora, né, na geografia, e muitas questões aí que você traz, assim, eu fiquei pensando, gente, porque eu já entreguei, eu tô só esperando a banca lá ver a data, eu pensei, gente, como que eu não vi antes o trabalho dela, né, para poder, ia me ajudar muito. E assim, essa questão da língua, muito difícil, mas se você tiver interesse, a gente pode pensar junto nessa coisa das mulheres, né? Eu conheço mulheres que não são tão boas tradutoras, mas que conseguem, de alguma forma, trazer um pouco isso. E eu acho que é super importante, assim, né? É isso, mas parabenizar, agradecer mesmo. Obrigada, Maria. Obrigada. Vamos pensar assim. Eu senti falta mesmo, né, de trazer mais as mulheres, mas enfim, né, foi o que foi possível. Né? Não, mas é lindo. Parabéns pelo trabalho. Depois eu vou querer ver o livro. Tá bom, obrigada. A gente tem uma pergunta no chat, Silvia, da Fernanda, lá da CR Sul da Bahia. Inicialmente, ela parabeniza pelo trabalho. E a dúvida dela é a seguinte: você teve a oportunidade de retornar às aldeias e apresentar os dados sistematizados e ou os registros realizados, as gravações de vídeo, por exemplo? Sim, eu voltei, tanto com as entrevistas transcritas quanto com o material, porque eu tive que pegar as cartas com autorização para o uso das falas, né? Então, eu apresentei, e aí eu vim com papel pedindo, tipo um termo de sessão, né, que eles assinam, a maioria não assina, nem muitos não escrevem, né, mas colocam lá o dedão, né, autorizando o uso, porque isso aí é importante também para os trabalhos de história oral, você ter esse termo de sessão autorizando o uso no seu trabalho. Então, eu mostrei tudo, assim, que eu tinha feito, né, então, sim, deixei cópias dos trabalhos, cópias da entrevista, quando defendi de novo, enfim.
A Poliana também quer fazer uma pergunta. Poliana, à vontade. Prometo ser bem breve, porque o tempo já está no limite. Silvia, eu fiquei assim bem empolgada e bem impressionada com essa questão de como registrar a oralidade, né? De como tentar trazer isso para dentro do meio acadêmico e dando referência. Mas eu fiquei curiosa sobre o fato que você comentou da memória, de como ela vai mudando conforme o tempo vai passando. Uhum. Como é que você poderia nos deixar uma, não sei nem se seria dica, mas assim, uma orientação, porque o nosso trabalho nas coordenações regionais, embora hoje eu esteja na sede, mas sou, na verdade, de uma coordenação regional, a coordenação regional de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e lá a gente tem muito acesso ao convívio e ao contato diário, e diferente de outras regiões, lá eles já falam muito bem o português. E essa questão da forma como eles contam as histórias acabam deixando a gente bem confusa, porque é como se a cada nova oportunidade de estar com eles, eles contassem, entre aspas, uma nova versão sobre um mesmo fato. E eu confesso que eu ficava muito perdida nos atendimentos com os indígenas de como lidar com isso e de como considerar isso como algo natural da história oral, né? Eu não sei muito bem se eu consegui me fazer entender, mas é mais ou menos nessa lógica. Não sei se você pode deixar algum conforto, entre aspas, e alguma orientação de como nós vamos ouvir e ter esse olhar sensível e essa consideração da memória versus a oralidade e o tempo, né? Sim, olha, o que que se fala na história oral é que você não busca a verdade em si, né? Inclusive, quando a gente faz uma reflexão, né? O que é uma versão que você encontra no arquivo, né? A versão é alguém que contou aquilo, às vezes foi um escrivão que escreveu ali, um juiz que deu sua versão também, de uma história que foi narrada muito tempo antes, às vezes ele nem participou, então assim, a verdade em si, ela é difícil você estabelecer, só que a história oral ela não busca a verdade em si, ela busca as representações sobre os fatos, né? Então, quais são as representações? Como eles veem isso, né? Como eles entenderam isso? Como eles pensaram isso? É a verdade em última instância? Quer dizer, claro que a gente parte do pressuposto que não se está, que eles não estão mentindo, né, para a gente. Mas pode acontecer também. E se você perceber, você tem que contextualizar e dizer, né, que isso você pode não dizer, olha, isso não é uma mentira, mas uma forma de escamotear a verdade, de esconder. A história oral também, né, como ela trabalha com a memória é feita do dito e do não dito. Muito do que não é dito também, muito do que é silenciado, também forma a memória, né? Por que aquilo não é dito? Né? Que tipo de memória aquela comunidade quer apresentar? Então, quando você trabalha, você busca muito são as representações sobre os acontecimentos, né? São as memórias, como aquilo ficou para eles, de certa forma. Então, não é a verdade última, né? Então, assim, essa preocupação com a verdade, ela não pode, digamos, ser lida a ferro e fogo. E aí você, eventualmente, tem que buscar outras fontes para contextualizar, né? Claro, se você tiver fontes escritas também, eu também pesquisei nos arquivos da NUDOC, né, sobre os processos de demarcação. Então, e aí foi importantíssimo para a contextualização daquelas falas, né? Muita coisa teria passado desapercebido se eu também não tivesse feito essa outra pesquisa. Então, você tem que fazer o cotejamento também, né? Do oral, com o escrito, com tudo aquilo que você sabe. Mais de uma fonte também, né? Para ver se aquilo bate, se aquilo não bate, se eles têm diferentes versões, por que aquelas versões
estão em conflito, quais os interesses que estão por trás daquilo. A memória da demarcação de Parabuguri está em conflito, né? Tem um grupo que fala que foi de um jeito e outro grupo que fala que foi de outro. Então, por quê? Ali existe uma busca por liderança, uma disputa por liderança, né? Que cada um quer, digamos, um acesso privilegiado sei lá, FUNAI, a CESAI, ou eventualmente um fazendeiro amigo, enfim, é uma disputa por liderança que formam diferentes memórias, né? Não sei se eu ajudei, mas tem que ser pensado mais ou menos por aí. Respondido, Poliana? Ok. Vou fazer uma pergunta também agora, Silvia, em relação aos narradores chavantes, né? Você relatou ali que a faixa etária deles era entre 70 e 90 anos, então por essa faixa etária, são as pessoas mais velhas, né, Com exceção do de um grupo. que era mais Sim, jovem, mas sim. os outros novos eram isso. E a gente tem uma percepção, assim, independente do grupo social a que a gente pertença, que os mais velhos, quando eles saem da atividade, aí eu falo atividade produtiva, econômica, braçal, enfim, ele passa a assumir a função própria de lembrar, né? E aí me veio uma questão. Peter Burke, na obra História e Memória Social, ele coloca que a memória, em determinado momento, passa a representar a memória do grupo como um todo, né? E aí, como a gente tem né, na sua pesquisa, teve essa indicação das pessoas que seriam as mais apropriadas para trazer aquela memória para a sua pesquisa, a gente pode considerar, então, que a memória pessoal para aquela comunidade era referenciada como a memória social deles também? Assim, a memória individual, ela é perpassada pela memória social, né? Pela memória do grupo. É claro que toda narrativa, ela tem algo de único e exclusivo daquele indivíduo, que é só dele, né? Até porque outros não vivenciaram exatamente aquilo que ele vivenciou, cada vida é única. Mas, de certa forma, todos eles são influenciados por uma memória que perpassa o grupo, sim, por uma memória social. Isso é fato. Claro que vai ter algumas coisas diferentes e tudo, mas assim, basicamente você pode identificar uma memória do grupo, sim, nas falas dos diferentes narradores. Certo, obrigada, Silvia. A gente tem alguns comentários aqui no chat. A Daniele Brasileiro coloca que existem vários historiadores que estudam a memória. A Eclésia Bose é uma grande referência. Que é importante destaque quanto à abordagem da memória. É importante ver a memória como um documento contextual e emprenhado de significados. Já o Alexandre Melo Cavalcante, ele parabeniza a Silvia, a equipe de organizadores do evento também. Destaca que nos últimos 2 dias tem sido um momento de grande aprendizado, né? A semana está sendo importante, está sendo muito boa, e traz também a importância da gente tecer essas reflexões sobre o nosso trabalho, né? E sobre os diversos contextos indígenas pelo país, considerando tanta diversidade étnica, ontológica e epistêmica também. No chat não temos mais nenhuma pergunta, no momento nenhuma mão levantada a mais, então acho que a gente pode encaminhar aqui para o nosso encerramento, agradecendo a Silvia por essa aula, que foi verdadeiramente uma aula, reproduzindo inclusive frases de colegas aqui no chat, viu, Silvia? O pessoal está encantado. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente aguarda aí esse livro ser lançado, hein? Você nos comunique. Sim, sim, ele tá perto, da verdade, assim, já deve estar chegando por correio alguns na minha casa. E aí eu pretendo enviar para a biblioteca da FUNAI. Certo. Pessoal, amanhã a gente estará de volta a partir das 10 horas da manhã com o nosso 3º dia de palestras da Semana Mulheres no Indigenismo. Quem não está inscrito, né, perdeu ali o prazo de inscrição, pode continuar participando das palestras acessando diretamente o link. O link foi divulgado por e-mail institucional para todos os servidores. Nos grupos de WhatsApp aos quais a gente tem acesso também foi compartilhado.
E então, desejamos um final de terça-feira excelente para vocês, encerrando aqui com muitas reflexões, né, proporcionadas pelo trabalho da Silvia. Silvia, novamente, obrigada. Se quiser fazer uma despedida aí com o pessoal, fique à vontade. Não, tá, acho que obrigada a vocês pela oportunidade, enfim, de apresentar o trabalho, né? Espero que isso ajude outras pesquisas de alguma forma, né? Principalmente, acho que o método, que eu acho que ainda pode ser bastante explorado, e também na historiografia, né? Eu acho que historiadores podiam se lançar mais, né, a essa aventura da história indígena, né? Das histórias das comunidades, seria bastante interessante, teria muito a contribuir, inclusive, né, com os processos de demarcação de terra, né, já que esses processos administrativos envolvem toda uma parte de etnohistória, né, seria muito válido, né, o uso da história oral nesse sentido. E é isso. É isso. Então, pessoal, obrigada. A gente da CODEP vai permanecer aqui na sala, porque somos os anfitriões do evento, enquanto vocês deslogam aí as câmeras, os microfones, e até amanhã. Uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, gente. Só estamos nós. Nós e algumas palestrantes ainda. Enfim, muito bom o segundo dia, muito aprendizado. Como é bom estar junto desse pessoal. E amanhã a gente tem mais um encontro. Na quinta-feira, eu fui convocada para uma reunião na DPT no horário da manhã, inclusive justamente na palestra que eu mais queria participar, mas aí foi visto ali com a Poliana para ver junto à DAGES e junto à DPT a possibilidade de mudar a data, o horário da reunião para sexta-feira, no período da tarde, porque aí já não impacta mais, né, no evento, porque o evento tende a encerrar no período da manhã de sexta-feira. Então, vou ter que aguardar aí. Gustavo pede cancela a gravação aí, para a gravação.